Vamos falar da entrevista do Kim Kataguiri no Dia TV? Vamos. Antes de tudo, eu acho muito importante dizer aqui que eu não respondo pela Dia TV, eu respondo por mim, Beta Boechat, tá? Respondo também por uma pessoa que não está envolvida com o projeto, não estava ali, não decidiu, não nada, tá? Então, a minha opinião é a seguinte: eu acho a entrevista um grande equívoco, tá? Eu acho que entendo que muita gente tem falado sobre ouvir os dois lados, eu entendo que muita gente tem falado sobre a gente expandir o espectro político e vejo isso em algum nível com bons olhos, porque eu acho sim, sempre fui uma pessoa muito pró a gente abrir diálogo com pessoas que a gente discorda, sempre fui muito pró a gente conversar com pessoas que têm opiniões divergentes da nossa. Só que na minha cabeça a gente precisa traçar um limite. Esse limite é o limite da democracia, do respeito, da gente conversar com pessoas que não queiram que a gente seja eliminado da face da terra, que não ajam com o objetivo de exterminar pessoas LGBTs, pessoas trans, né? Ou que tentam criminalizar pessoas que pensam diferente, né? Então, eu acho que uma coisa é a gente conversar com pessoas da direita, eu não sou contra isso, eu não sou contra a gente conversar com pessoas de outra parte do espectro político, mas acho que pessoas como Kim Kataguiri não são pessoas de direita, né? Eu acho que são pessoas de extrema direita, são pessoas que agem com o objetivo de eliminar o contraditório. Então a gente entra naquela conversa do paradoxo da tolerância, né? A gente precisa ser tolerante com o outro, a gente só não pode ser tolerante com os intolerantes. Porque se a gente tolera o intolerante, em algum momento o intolerante vai eliminar você e só vai sobrar o intolerante. Então, eu, pessoa física, eu, Beta, acho um equívoco a entrevista. Mesmo que eu entenda a motivação por trás, acho que não foi um acerto. Eu, quando vi sobre a entrevista, que a entrevista ia acontecer, fiquei até pensando como que seria o formato da entrevista, se a entrevista seria mais combativa, se a entrevista traria ali algum contraponto. Acho que também isso não aconteceu e acho que também isso é um erro, e acho que, independente se tivesse contraponto ou não, essa entrevista não deveria ter acontecido. Do outro lado, eu fico pensando o seguinte: eu tô acompanhando muito aqui a maneira como as pessoas têm trazido esse debate, e acho que se a gente acredita num espaço democrático de debate, a gente precisa se utilizar de ferramentas democráticas também para se posicionar. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se posiciona, quando a gente critica uma determinada instrumentalização da política por essas pessoas que eu acredito que muitas vezes têm posturas criminosas até, né? Porque quando a gente quer a eliminação do outro, não tem como a gente conversar, né? Não tem como a gente criticar a maneira como o outro age se a gente se utiliza de armas tão violentas ou tão agressivas e também que buscam, de uma outra forma, também eliminar aquele grupo, né? Definitivamente, eu acredito que a solução para essa história não seja boicotar, acabar com a Dia, acabar com não sei o quê, até porque eu fico pensando se, ok, vamos acabar com a Dia hoje, o que sobrou, né? Será que outras produtoras de conteúdo, será que outras emissoras, elas estão tendo um posicionamento que vale a pena então tirar a Dia TV? Eu não consigo entender muito bem essa maneira da gente se posicionar, que é essa maneira de... O que a gente faz agora? Então, a gente pega todo mundo da Dia, assim, metralha todo mundo, acaba com a existência de todo mundo da Dia, e aí a gente fica com o resto. E aí eu trago sempre esse debate para o lugar de o quanto, muitas vezes, a gente, como militância, é muito cruel na maneira como a gente se posiciona com os nossos iguais. Acho que a gente
muitas vezes, pessoas que não concordam com a gente estão em outro lado do espectro, até fora do espectro político, porque eu considero uma pessoa como ele é uma pessoa fora de qualquer espectro político, para mim isso não é política. Eu acho que a gente, muitas vezes, é muito mais agressivo ou muito mais violento com pessoas que estão próximas da gente, né? Porque a gente atacar esse cara, nem sei se a gente tem força suficiente para tirar e para diminuir ali o poder que esse cara tem. Esse cara e muitos outros têm um poder avassalador na internet, avassalador na população, e a gente está catando cavaco, né? A gente está assim, correndo atrás do próprio rabo. Mas eu fico pensando se a gente está criando um espaço aberto e um espaço saudável até para a gente discordar e até para a gente se criticar. Eu acho que essa atitude merece crítica. Eu acho sim que essa entrevista merece crítica, eu acho que esse posicionamento da Dia merece crítica, mas que crítica é essa que a gente está fazendo e que forma que a gente está criticando? Né? Eu sei também, e aí eu não gosto de, eu sou a última pessoa que vai que vai tomar aquela posição do alguém está sendo cancelado, e aí eu vou lá na DM, pego a mensagem mais absurda de todas, se mata, aí eu tiro o print, coloco no stories e falo, olha como as pessoas estão falando. Longe de mim ser essa pessoa, mas acho que a gente tem que tomar um certo cuidado da maneira como a gente acha que as coisas devem ser solucionadas. Eu definitivamente não acho que uma emissora com uma história tão bonita e com uma história de tanta luta e uma história de tanta visibilidade a coisas incríveis assim, a Dia e todas as pessoas envolvidas na Dia são pessoas ativamente envolvidas em causas de militância, em causas sociais, em dar visibilidade para minorias, da gente lutar pelo público LGBT. Eu não sei se a gente está num espaço confortável para a gente conseguir se eliminar. Eu não sei se a gente está num lugar de tanto poder assim, para que a gente possa abrir mão dos nossos. E eu sinto um pouco que algumas críticas às vezes têm esse viés. E eu fico pensando se elas são saudáveis, se elas são seguras e se essa é a maneira que a gente deveria se respeitar. Eu fico pensando se o outro lado às vezes é mais empático entre eles do que a gente é entre a gente. Se a gente tem o cuidado de cuidar, o cuidado de ser empático, o cuidado de dar até um pouco... gente, é tão difícil, porque eu não sei se a gente está sendo tão correto da maneira como a gente se posiciona. E aí eu sei que toda vez que a gente tem uma onda dessa de ódio, uma onda dessa que não é só ódio, eu acho que a gente tem que ser justo, é uma onda de crítica, e eu acho que críticas muito válidas e muito certeiras, muitas delas. Eu sei que tem muita gente que acaba pegando no rabo ali do cometa e acaba se utilizando disso para jogar para fora frustrações ou coisas que já não gostava mesmo, ou nunca me enganou, finalmente caiu a máscara, né? Esses posicionamentos que são sempre muito complicados. E aí eu fico pensando se esses posicionamentos eles são saudáveis e se a gente está num espaço de conforto e num espaço que a gente está progredindo tanto, né, gente? Tantos direitos nossos estão aí, a gente está tão defendido, né? Tanta coisa boa tem acontecido para a nossa comunidade. Eu fico pensando se a gente está com esse estofo inteiro para a gente conseguir querer com que o outro perca a capacidade de falar. Então é um pouco dessa reflexão que eu queria trazer aqui hoje, reforçando que eu acho um equívoco. De novo, eu acho que a Dia assim, é formada por muita gente, não é uma voz única, são várias vozes ali que discordam muitas vezes, e eu não falo pelas outras pessoas, mas por mim, eu não teria feito essa escolha, eu não colocaria isso no ar, mas ainda assim eu fico pensando se a gente age, se a crítica que a gente faz, ela é uma crítica para engrandecer a gente como movimento, ou se é uma crítica que muitas vezes está fazendo o que muitos outros militantes acabam acontecendo, que ninguém aguenta muito tempo. Porque a nossa régua e o nosso martelo, ele desce com muito mais força em cima das pessoas
do nosso lado.